Gente, obrigado aí todos por terem aceito o convite, por estarem aqui para a gente bater um papo. Tá todo mundo live já. E queria agradecer mais uma vez. A gente está colocando esse bate-papo toda quarta-feira às 19 horas. Queria que cada um se apresentasse, né? E para a gente começar esse bate-papo rapidão. Robledo, começa? Bom, vamos lá. Sou o diretor de tecnologia aí do grupo ReHap PB Kits, né? Tô aí no grupo aí há 8, quase 9 meses aí, né? Cheguei já várias emoções aí de passar Dia das Crianças, Natal. Quando eu achei que esse era o pico, já veio o coronavírus e tudo com muita emoção. Tem um histórico aí no varejo, trabalhei na De Pascoal, passei por indústria de serviços aí num certo tempo e bora trocar aí umas experiências aí entre a gente, aí, entre o público do varejo aí. Legal. Martúlio? Tá, vamos lá. Meu nome é Martúlio, eu sou diretor de TI do Grupo DMA. O Grupo DMA é uma rede mineira que está presente aí em alguns estados do Brasil com varejo alimentar. Nós temos supermercado e atacarejo. Como eu disse, eu falei vários estados porque, na verdade, a gente era concentrado em Minas e Espírito Santo e, no meio da crise do coronavírus, nós expandimos mais 5 estados distintos aí, e é uma história até interessante de se falar. Eu tenho 1 ano e pouco que eu estou aqui, 1 ano e meio quase, mas eu já tenho 22 anos de varejo, já tenho uma história longa de varejo aí, né? Já tive passagem no Bretas, na Cencosud, e agora estou na DMA. Legal. Bauer? Opa! Bom, Rodrigo Bauer, sou diretor de TI de mercados Pague Menos, aqui na região de Americana, Campinas, né? Estou aqui há um pouquinho mais tempo que os colegas aí, eu estou quase há 19 anos, né? E, enfim, nesses 19 anos, Robledo, acho que não foi só o tempo que você está aí, não, cara. Foi, assim, o maior impacto que a gente teve até hoje. Foi uma coisa que muita gente não esperava viver para ter essa experiência, né? E aí estamos trabalhando muito forte aí, né? Revendo conceitos, aprendendo conceitos novos para superar esse momento aí e sair dele mais forte. Alexandre? Opa! Sou Alexandre Vasconcelos, eu sou CIO do grupo MGB, composto pelas bandeiras Giga, Mambo, Petit Mambo. Atuamos fortemente na capital de São Paulo, tem algumas lojas aí no interior, Jundiaí, Cotia, Barueri. Estou lá há 7 anos, tocando a TI lá. Enfim, como falaram os amigos aí, Robledo e o Bauer, né, um momento, uma situação bem difícil de abastecimento. Não abastecimento, a gente não chegou a faltar mercadoria, mas a gente passou por um momento aí de rever processos de compra, reforçar abastecimento da parte de e-commerce, enfim. Vamos aí, vamos trocar algumas figurinhas aí sobre o que a gente está vivenciando, né, nesse momento. A ideia nossa aqui é bater um papo, né, falar sobre as dificuldades, sobre as mudanças que estão acontecendo nas empresas, no nosso mercado, seja TI ou não, do que nós estamos falando todos com C-level aqui, né, de grandes empresas. Então, acho que é uma troca de experiência muito legal. Vamos lá. Pessoal, do que foi para vocês? Nós temos 3 supermercadistas aqui, né, batendo papo, o Pedro. Como é que a ReHap PB Kits se classifica, Robledo? A gente está no ramo, por enquanto, de brinquedos e ampliando cada vez mais para a gente ser uma solução especialista aí na faixa de 0 a 12 anos, né? Estamos entrando em outras categorias, estamos abrindo um marketplace de produtos especialistas e serviços. A ideia é que de 0 a 12, tudo se concentre com a gente aí num determinado momento. A gente tem uma boa proposta de valor para oferecer. Hoje o nosso forte é brinquedos. Tem 2 marcas aí, ReHap PB Kits. Uma marca própria, né, que a gente fabrica na China, importa e vende aqui.
e uma rede dividida entre lojas próprias e franquias, basicamente. Bom. E então os outros 3 ali com supermercado, né, que deve ter sido O pessoal que está dando risada agora nesse primeiro momento aí, que faltou até papel higiênico, né? Cara, Vamos lá. Como é que foi para vocês esse momento aí, esse boom? Estava conversando com o Marco Túlio um pouco antes, ele contando, né, que trabalhando com expansão, fazendo expansão de algumas lojas fora do estado e caiu no meio de paraquedas uma Covid. Bem, já que você falou de mim, eu vou começar aí, né? Só apresentar um pouco o pessoal, eu sou de uma rede que chama DMA, e a DMA tem lojas físicas, nós não temos absolutamente nada em digital, fazemos entregas em casa só de quem comprou nas nossas lojas, então é um cenário muito específico de supermercado e de atacarejo, né? Eu acho que o cenário nosso, por ser todo físico, foi de um boom de venda em março, né? Isso seguiu uma venda superior a uma venda de Natal, e logo em abril também essa venda tá mais acelerada, mas também vai acabar compensando por uma Páscoa mais frágil, né? Só que eu acho que talvez um cenário diferente que nós vivemos, que a gente estava no meio de uma expansão. Aliás, está no meio de uma expansão. E apesar de todo o cenário caótico, nós decidimos não frear nada. Então, entre o dia 13 até ontem, nós inauguramos 6 lojas, vamos inaugurar mais 7 até agora, dia 1º de maio, e a gente deve inaugurar mais 4 no próximo mês. Então, para nós, o desafio foi maior em termos de logística dessas inaugurações, porque tem que encontrar time para trabalhar, tem que convencer seu time para viajar, tem que encontrar logística para ele viajar, porque a malha aérea caiu, né? Nós fomos para 7 novos estados, eu falei 5, mas fomos para 7 novos estados. Nós estamos abrindo loja lá no Acre, e para chegar mercadoria, vou falar de equipamento de TI, tá, gente? Para chegar equipamento de TI do Acre, teve que sair de São Paulo, e ficou uma semana caindo logística, porque não tinha mais, tivemos que levar caminhão próprio para entregar equipamento lá, gente também, não chegava avião, então você vai para 500 quilômetros de distância, aluga um carro para chegar, enfim, foi um cenário, está sendo um cenário bastante divertido, né? Divertido que eu falo, né? Está gerando muito trabalho, porque toda a organização que a gente tinha, todos os projetos, toda aquela carta grande, bonitinha para inaugurar, você rasgou, jogou fora e começou a reescrever essa história nesse cenário, né? Então, um pouco desses desafios aí. Eu acho que o outro que vale que, assim, ninguém freou o investimento, né? A gente sabe que tem outros negócios, outros tipos de business que vão ter que se reinventar, outros talvez vão desaparecer, mas se a gente está falando de um cenário de um varejo alimentar, está acreditando que a gente deve seguir investindo no país, né? Essa é um pouquinho do que aconteceu nesses últimos 30 dias com a gente aí. Legal. Alexandre? boa. Como é que foi o teu desafio dessa agora com a virada do Covid? Bom, vamos lá. A gente começou com uma venda muito expressiva já no dia 12 de março, um pouquinho antes, e a gente já começou a fazer reuniões para prever um provável desabastecimento, né? A gente imaginava que fosse afetar transportadoras, indústrias, enfim. Então, a gente já fez uma compra, a gente conseguiu antecipar algumas compras de commodity, alguns itens de limpeza, que a gente sabia que ia ser um dos maiores problemas aí durante essa pandemia, né, que ainda está rodando, né. E depois, quando a gente percebeu que já estava na normalidade, a gente conseguiu normalizar, né, tirar o pé e voltar ao mesmo patamar que a gente tinha antes. Então, acho que isso foi
foi um processo inteligente que a gente conseguiu fazer para nem ficar super abastecido, nem ficar com ruptura. A gente conseguiu vencer esse desafio, mas teve um desafio muito grande que a gente não conseguiu, assim como outros, né, que foi o e-commerce. O e-commerce, a gente tinha uma média de pedidos, logo na primeira semana a gente viu isso triplicar, multiplicou por 5, e quando a gente viu, a gente já estava com 6 vezes mais pedidos para fazer do que a gente fazia normalmente, e a nossa operação não estava preparada. A gente teve alguns atrasos, a gente fechou o nosso e-commerce numa quinta-feira, para arrumar a casa, né, colocar em ordem esses pedidos que já estavam pendentes para serem separados e enviados para os clientes. E a gente passou, então, sexta, sábado, domingo, segunda, para ajustar essas entregas. A gente conseguiu fazer isso. Agora a gente não tinha limite de janelas, né, por entrega, então hoje a gente tem esse limite, a gente teve que fazer isso. A nossa quantidade, a nossa próxima janela disponível para entrega estava em 10 dias, a gente está diminuindo, o nosso objetivo é entregar em 2, 3 dias no máximo, voltar ao patamar. A gente entregava sempre no dia seguinte, ou a gente tinha uma entrega expressa de 2 horas. Hoje é inviável a gente pensar nisso, a gente abrir essa janela, a gente sabe que a gente vai ter uma enxurrada de pedidos, é inviável a gente pensar nisso agora, nesse momento, mas a gente já está preparando, estruturando a operação, com a nossa frota própria, que tinha alguns caminhões que estavam até parados, a gente está contratando motorista, a gente contratou equipe de terceiros, a gente contratou a equipe própria, a gente está treinando esse pessoal, porque a gente acredita também que vai ter uma mudança de comportamento, não só das pessoas que estão em loja, mas um comportamento de e-commerce. As pessoas que experimentaram esse canal, que nunca tinham comprado, provavelmente elas vão voltar a comprar. Então, a gente está estruturando para um crescimento, a gente já vinha discutindo como crescer, como fazer, como trazer mais clientes, e, na verdade, a gente ia fazer um investimento de marketing de Google. Na verdade, a gente acabou nem fazendo, deu uma freada, mas é isso, a gente está preparando o nosso canal de e-commerce. Na loja, a gente tem 2 segmentos, né? A gente tem o atacarejo e tem o supermercado. Ambos, a gente viveu, a gente fala aí no varejo, né, alimentício, que a gente viveu alguns natais. Então foram natais seguidos, foram vendas que só acontecem em véspera de Natal ou um dia antes de Natal. A gente passou uma semana ou 2 semanas vivendo esses dias, né? Então são dias de reposição, de estoque, enfim, que teve muito da equipe. Devo dizer que foi muito coesa, né, muito aguerrida para vencer esse desafio, e está sendo até agora, né, porque os clientes estão na loja, os clientes estão de máscara, a gente fez alguns movimentos, colocamos acrílico para proteger os nossos operadores, eles estão de máscara, tem álcool em gel, mas enfim, a gente sabe que é um enorme desafio, né, as pessoas estão indo para as lojas, os nossos operadores estão lá, estão trabalhando, então vivenciar isso e viver, tentar vencer esse momento aí que a gente está tendo uma boa dose de sucesso nisso aí. Legal. E assim, a TI, a gente está muito acostumado a gente até brinca, né, que TI parece um pouco de pastelaria, né? Toda hora chega alguém e do dia para a noite está querendo algo urgente e quase impossível. E eu imagino que o que deve ter vindo de solicitações, porque o mercado mudou muito rápido, né? As solicitações mudaram muito rápidas, e eu fico imaginando o que vocês não receberam e o que vocês precisaram se reinventar ou construir algo novo do dia para a noite. E aí eu estava comentando, né, que eu vi até o Bauer, vocês tiveram que ampliar, né, o delivery para N outras cidades. Isso pode parecer simples, mas isso dá uma dor de cabeça bem interessante. Como é que foi o desafio aí, Rodrigo? Ele foi desafiador, né? Vamos colocar, né? Está sendo, né? Nós vínhamos falando de e-commerce há muitos anos aqui na empresa, né?
E sempre quando falava de e-commerce, entrava aquela velha briga do break-even, se paga, se não se paga a operação, e a gente tentando convencer que o e-commerce nada mais é, para o nosso segmento varejo, né, supermercado, mais um canal. É diferente, eu não consigo mandar de um depósito central, eu não consigo entregar 130 itens, né, diferente de um outro tipo de e-commerce. E o nosso produto, o cara de repente compra para usar daqui um dia, 2 dias, o cara não compra pensando daqui uma semana. É inconcebível pensar em comprar alimentos no mercado pensando daqui 10 dias, como a Ale estava falando, que o desafio dele é esse, né? Ninguém vai ir. É inconcebível isso, o cara vai procurar um outro canal. Então, o nosso desafio foi esse. E a gente estava, né, treinando bastante, eu acho que, vamos colocar, treino, jogo é jogo, né? E a gente consegue perceber quem são as pessoas que estão do seu lado quando você realmente está jogando. Então, a gente vinha conversando, conseguimos implantar o modelo, trocamos plataforma, colocamos uma plataforma que, para a gente entende que seria a melhor plataforma no momento. E aí a gente começou a operar em janeiro, né? Mas operar em janeiro, com homologação interna, vendendo para colaborador, para aquele grupo de controle que a gente, né, explica, né? E aí, de repente, o que aconteceu? Eu até coloquei aqui, né? De janeiro até março, quando estava começando a data realmente que o Alexandre falou, nós foi aqui para o dia 15 e 16 de março, nós tínhamos 300 pedidos no e-commerce de janeiro até essa data. Vamos arredondar 15 de março. Então, 2 meses e meio, 300 pedidos. Né? Então, até hoje, a gente está em quase 6.800, vamos arredondar 7.000 pedidos, que agora deve estar caindo mais pedidos ainda. Então, assim, quando começou esse movimento, o que aconteceu? Foi fácil para a gente alocar recursos internos para operar, tanto para delivery quanto para click and collect. Só que você imagina, uma loja, uma estrutura que a gente teve vários natais, como o Ale bem colocou, né, o Marco Túlio também colocou, e eu tendo outro canal de venda consumindo o produto da loja. Então, eu tinha o repositor abastecendo, vários clientes tirando da gôndola, e o meu cara comprando mercadoria também da gôndola para sair para o e-commerce. Então, uma experiência que começou a ser boa para o consumidor se tornou um pesadelo para a gente. Eu tinha muito corte. Quanto mais dias passavam que eu tinha de lead time para entregar para o cliente, mais ruptura eu tinha para entregar. Então, a gente até pensou no momento que, peraí, isso não é o melhor caminho. A gente atender parcialmente não faz sentido. A gente até brinca, né? Um item para a gente é importante. Se o cara compra arroz, feijão, óleo e sal, como é que eu posso não entregar um desses 4 para o cara? Não tem como, né? Então, o desafio é ter o produto similar para substituir, é ter esse mix, e é o que a gente decidiu, né? O nosso plano era, de repente, em 18 meses, crescer para 12 lojas. Vamos acelerar isso aí. Como é que a gente acelera? Acionando os parceiros. E aí, até o post que você comentou, né? Que a gente decidiu brigar lá e comprar a briga para colocar nas outras unidades. Integração de estoque, decisão de integração de preço, como é que ia ser a base de preço, se ia ser por regional, por CEP, no I. Então, a gente conseguiu vencer rápido muitas discussões que demoravam-se várias reuniões, a gente não conseguia ter discussão. Então, até esse movimento foi bom porque a gente voltou para o simples, né? Voltou para fazer o simples, mas fazer o simples bem feito. Então, do dia 17, começou, a gente aumentou lá para o dia 20, e colocando, 30 dias, a gente expandiu quase mais 8 lojas, né? O desafio é desde arrumar geladeira, congelador para deixar o produto lá enquanto vai. Eu visitei a estrutura do Ale lá, muito boa. A gente não tem uma estrutura daquela com câmara fria e tal, então a gente teve que pegar geladeira de loja, acionar parceiro para geladeira, né, freezer para colocar mercadoria, contratar pessoas para fazer entrega, né, empresas, selecionar empresas para fazer entrega. Mas como o Marco Túlio falou, se não fosse o lado ruim da pandemia, é o melhor dos mundos para a gente, né? E as coisas estão acelerando, e as pessoas estão precisando disso. Então, quando a gente fala que a gente serve, né, nós somos alimento. Para a gente não é razoável também a gente não conseguir entregar. Então, além dos outros desafios que a gente tem de ressuprimento, abastecimento interno, foi muito gratificante aos conselheiros da empresa, os sócios da empresa, né, o presidente da empresa e os diretores,
apoiar nessa expansão. Essa expansão foi feita com todos os setores envolvidos, né? Então, assim, foi desafiador. O time ficou praticamente 3 semanas sem ter final de semana, né? Então a gente estava remoto, né? Praticamente todo esse período. No começo a gente ficou lá segurando um pouquinho mais o time para fazer, mas praticamente o time trabalhou, digamos assim, né? 21 dias direto sem parar, né? Acertando ferramenta de coletor, de separação, acertando o e-commerce, né? A plataforma deu umas osciladas também, como toda a internet que a gente vê hoje, né? Mas o que é legal de tudo é que os nossos consumidores estão bastante satisfeitos, né? Então acho que a gente, de certa forma, conseguiu atingir o objetivo, né? E agora, como a gente imagina, né? O consumidor vai ter um novo modelo mental de compra, né? Acho que mesmo que voltar, então o e-commerce para a gente é importante por quê? Pelo business, né? Mesmo que voltar lá dia 12, vamos supor, dia 10, 11, volte, mesmo gradativamente, eu acho que as pessoas vão se expor menos em ambientes assim, eu acho que vai ficar um receio, não sei por quanto tempo, mas talvez essa ressaca que vai vir depois, esse rebote vai vir depois, que as pessoas vão se expor menos também. Então, quem tiver esse canal já maduro e bem consolidado, eu acredito que pode ser um diferencial competitivo aqui nos próximos meses, né? Curtíssimo prazo, ninguém imaginava fazer uma coisa para ter o retorno em semanas, né? Antigamente a gente falava, de repente, 1 ano, 2 anos, 18 meses, fazer uma DRE. Começamos o projeto sem DRE foi a última coisa a ser pensada, né? Os custos, embora controlados, obviamente, né? Mas agora que a gente está sendo, depois de abrir 10 lojas, né? Vai abrir mais, acho que uma agora essa semana, a gente vai sentar e ver quanto custa isso tudo, né? Para a gente poder também voltar ao básico e não deixar o negócio sair do trilho, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui do Cris, né? O Cris é outro varejista também. O Cris é da Via Varejo, né? E ele começou a pergunta aqui, né? Qual a importância da TI nessa digitalização dos consumidores, que a gente acabou respondendo, e como isso afetará o andamento daqui para frente? Ou seja, o que vocês veem de novos modelos de negócio, de nova forma de consumo? Como é que vocês veem o varejo daqui para frente? Né? O que vocês esperam que vá mudar? O que vocês esperam que tenha de mudança no comportamento daqui para frente? Bom, deixa eu pegar um gancho aí. Eu acho que a gente, diferente até, que linka muito com isso daí, a gente sofreu talvez um efeito um pouco diferente do pessoal que está no supermercado, né, no ramo que teve uma demanda alta no primeiro momento. O nosso aconteceu justamente o contrário, né? No primeiro momento, o nosso negócio está 90%, a gente está no Brasil inteiro praticamente com 95%, 97% em shopping. Viu tudo fechar, por mais que a gente já tinha com o e-commerce vindo, e o e-commerce de fato cresceu, mas a loja física ainda era uma grande demanda. E de repente, assim, né, o cara para tudo, foca no essencial, e a gente teve duas, talvez a gente não tenha exatamente a resposta para essa pergunta, mas eu vou falar um pouco do que a gente viveu, que talvez comece a se conectar com isso. Então, a gente sabia 2 coisas. Com tudo fechado, passado a dor de fechar todas as lojas, a gente teve que colocar o escritório inteiro, e a gente colocou 100% do escritório home office, né, em 2, 3 dias, e já veio o primeiro impacto, que eu acho que é cultural. Né? Então, eu acho que assim, no Force, a gente queria já andar com muito disso, a gente estava com um programa de gente flex, de poder trabalhar home office, tinha área que gostava, tinha área que não gostava, de repente veio aquela avalanche, tiveram que providenciar até micro para quem não tinha micro e rede, cara, foi uma loucura. E aí eu vejo 2 coisas, né? Os colaboradores da empresa mudando a cultura de trabalhar remoto, a TI se adaptando super rápido, um negócio que a gente planejaria fazer em meses, a gente teve que se virar. E eu acho que para a gente trouxe um pouquinho, talvez a gente sempre fala de ágil, né? E eu acho que talvez o que mais falta para as grandes empresas é aquela dor no estômago da startup de, cara, meu negócio depende disso, eu tenho que fazer, senão eu vou morrer. De repente você vê uma grande empresa, cara, o que eu faço agora? Eu tenho 2 alternativas, né? E aí a gente olhou, primeiro eu preciso manter o contato com o meu cliente, então a gente fez uma série de iniciativas, né? Segundo, eu tenho que aproveitar para me preparar, acho que todo mundo aí, né, para essa volta que a gente não sabe como vai ser. E a gente abriu uma série de iniciativas novas que a gente está vendo, assim, um gosto muito... Então, a gente montou um grupo com operação, com tudo, o ágil na veia, assim, por necessidade. E a gente fez bastante coisa. Começamos a colocar venda pelo WhatsApp. Além do e-commerce que a gente já tinha, a gente abriu todas as lojas, né, onde dava
para operar como simples distribuição. Então, o Chip from Store ali. Aí habilitamos a venda pelo WhatsApp, habilitamos a venda, lançamos um programa de revendedor, ou seja, imagina 4.500 famílias paradas. Cara, vamos lançar um programa de revendedor, esses caras podem vender com comissionamento. Lançamos um programa de revendedor digital também para os caras começarem a vender pela ReHap nas redes sociais, o social selling, né? Ampliamos o Ship from Store, onde não dava para integrar, vai na mão mesmo, depois a gente monta um exército para conciliar, não sei o que tem, junta todo mundo, e coisas do tipo que você tem que talvez projetos que levariam meses aí de adaptação, a gente teve que fazer meio na base do MVP na raça, né? Enfrentando desafios do tipo, tá bom, beleza, a loja pode operar, mas o integrador do Rappi não consegue entrar lá para pegar o produto. Como é que eu faço? Eu tenho que resolver. E a gente viu nessa sequência, de tudo isso que a gente colocou, vários canais disponíveis para o consumidor chegar a gente teve que acelerar isso na veia, um gosto muito grande do consumidor por essa facilidade do atendimento personalizado. O WhatsApp, por exemplo, fez um sucesso gigantesco, onde a gente tem os melhores feedbacks de cliente, e está aumentando muito, com muito feedback positivo, porque ali você não tem só aquela venda fria do e-commerce, talvez, você tem um pouco ali da interatividade, da assessoria. A gente é um business que, por natureza, né, o cara quer dar um presente, precisa de uma assessoria, então isso tem um valor. Então a gente está olhando com muito cuidado para isso. Como é que a gente mescla o digital? E vamos lembrar, né? Todo mundo trancado dentro de casa está cada vez mais sentindo também falta da experiência, do contato. Como é que isso vai voltar? E eu acho que vai ser um híbrido, né? Porque a gente está vendo onde a gente aplica um pouco de tecnologia humana com tecnologia digital na experiência. Isso está tendo um retorno muito bom, né? O WhatsApp é um belo canal de quando você tem interação da venda direto ali do contato, manda foto, o cliente depois manda a foto da criança recebendo o presente, do aniversário que não foi estragado, pelo menos já que não vai ter festa, pelo menos o presente chegou. Então, eu acredito que a gente precisa se preparar para talvez uma evolução de aplicar um pouco de tecnologia humana no digital, e o digital com certeza vai ser um facilitador. Isso está crescendo, o que o Xande falou aí tem razão, o cara está experimentando coisas e está vendo facilidades. A gente está até estudando um modelo para o cara preparar e a gente deixar algumas opções prontas para ele na loja, para ele chegar lá e não perder tanto tempo escolhendo, mas ainda ter uma interação. E a loja começando a ser cada vez mais um lugar de experiência, mas também um centro logístico. Isso deu uma capacidade para a gente também. Eu consigo entregar agora com muito menos tempo ali, né, na ida e vinda com a loja ali do lado do cliente. Então, acho que vai ter um misto, né? O digital, com certeza, vai ganhar relevância porque muita gente experimentou e gostou. O consumidor também está valorizando cada vez mais, ficando trancado, a tecnologia humana e a interação, e eu acho que o mix desses dois, pensando como é que isso vai refletir na loja, eu acho que é o grande desafio que a gente tem aqui de redesenhar os processos, não só alavancar o digital e-commerce como a gente conhecia até então. Eu acho que vai ter como está todo mundo falando do novo normal, e nem todo mundo sabe exatamente o que é, mas eu acho que é um bom momento para forçar essa adaptação de cultura e olhar muito para o consumidor para a gente sair com esse blend, né? Bacana. E assim, eu vejo vocês também com um ponto complicado, né, e complexo, que vocês têm uma operação de loja que tem uma vida própria, né, mas também tem um back-office. Vocês tiveram o benefício de não ter o negócio parado 100%, talvez um mais afetado do que o outro, três aqui, né, tiveram picos bem grandes, mas e o back-office também? Com a preocupação de fluxo de caixa, como é que foi olhar para esses dois mundos dentro de casa com vocês? Bom, para a gente aqui, eu penso o seguinte, não teve tempo hábil para as pessoas colocarem a resistência à mudança à frente. Foi tão rápido, aconteceu tudo tão rápido e mexeu com medo, mexeu com outros sentimentos das pessoas, as pessoas não tiveram tempo de pensar na mudança. Elas simplesmente aceitaram a mudança. Então, por exemplo, a grande maioria aqui, no meu caso lá, eu estou com 30% das pessoas
uma população flutuante lá no administrativo, no back-office. Em relação a proteger caixa, enfim, as ações são muito direcionadas a isso, né? Como a gente vai tomar as decisões rápido e fechar o negócio. Então, assim, o primeiro momento foi realmente proteger os colaboradores, né? Para a gente, eu fiquei muito satisfeito com a decisão que nós tomamos lá, porque a gente foi direto para o grupo de risco, né? E já blindou eles de alguma forma, né? Então, não pensamos no negócio nesse momento, a gente foi lembrar do negócio depois, né? E viu que algumas decisões poderiam afetar o negócio, mas o capital humano a gente preservou. Isso eu fico muito feliz com a empresa de ter tomado essa decisão, mesmo que seja rápida, mas foi uma decisão, a gente percebe que foi uma decisão limpa, branca, né? Uma decisão bem, digamos assim, bem tomada, me fugiu a palavra aqui agora. E aí depois a gente começou a ver o que ia fazer, porque cada dia era uma notícia, né? Então a gente começava de manhã com uma notícia, terminava o dia com outra notícia, à noite tinha outra notícia. Bom, criamos um grupo de crise, acho que todo mundo acabou tendo um grupo no WhatsApp chamado grupo de crise, né? Se não tiver uns 4 no mínimo, a gente depois conversa, porque no mínimo é para ter no mínimo 4. Grupo de crise no WhatsApp hoje, né? E a gente começou a se preocupar com outras coisas, né? Então, quando a gente fala do novo normal, quando a gente fala de como vai ser o nosso segmento, eu sempre gosto de levar primeiro com as pessoas, porque as pessoas que compram da gente, então elas compram da gente por um propósito, por um motivo, né? Eu vou comprar um presente lá no Robledo, lá na ReHap, lá na PB Kids, lá, a gente tem um motivo para comprar. Por que lembra da gente? Tem um fator emocional. E eu acredito que isso ajudou. E assim, na região aqui, a gente está sendo reconhecido por essas ações. Então, eu acho que quando a gente tem uma ação bem inocente, digamos assim, né? As coisas começaram a vir. Então, por exemplo, blindar o grupo de risco. Vamos colocar em home office, então colocamos o primeiro grupo de risco em home office. As demais pessoas também foram em home office. Algumas querem voltar, porque de repente em casa não tem condições de trabalhar, ou tem filho, não consegue. Aí tem pessoas que precisam trabalhar na loja, que não tem como fazer home office, só que tem filho que saiu da escola. Então a gente também tem que pensar nessas pessoas para poder ficar em casa, porque o filho não está na escola, não tem como essa pessoa vir trabalhar, né? Então, como a gente vai tratar isso? Então tem a parte legal, tem a parte ética, tem a parte de realmente proteger as pessoas que estão com a gente, né, nessa caminhada, nessa jornada. Então eu vejo que, no caso do Pague Menos, as decisões foram tomadas com amor, a gente tomou a decisão, por mais que tinha medo, né? Acho que foi um blend de sentimentos, né? A gente teve medo do que podia acontecer, teve medo que pudesse fechar as lojas, teve medo que ia dar ruptura, que poderia dar ruptura, a gente tem medo de desabastecimento, custo, tem fornecedor que subiu o custo de mercadoria, tem mercadoria que a gente também tem preço de custo, porque a gente assumiu um papel social, né, junto com a APAS, né, por exemplo, álcool em gel e mais alguns itens lá, o Ale também faz parte lá do grupo, a gente não tem margem nenhuma, né, a gente realmente coloca o produto na gôndola para superar isso. E, apesar disso tudo, a gente descobriu que tem alguns órgãos municipais, estaduais e federais que a gente nem conhecia, né? Então, por exemplo, é comum a gente receber na loja hoje, né? Defesa Civil, Vigilância Sanitária, PROCON, Guarda Municipal. Ale, o que mais que vai na loja lá? Vai de tudo, cara. Polícia. Bombeiro. Então, e aí tem as pessoas trabalhando na loja, como a gente manter segurança, para as pessoas quererem trabalhar também, né? Então, acho que o nosso back-office, hoje, eu até, completando, Aventino, eu até expando um pouquinho mais, porque o back-office não são só as pessoas que estão no escritório hoje, pra gente, ou até mesmo administrativo, enfim. Mas a gente tem muito back-office na loja, né? Que o pessoal lá que está lá separando, cortando carne, que trabalha nos frios. Então, houve não é uma comoção, acho que não é essa palavra, mas houve uma união muito grande de a empresa realmente voltar para o core dela, que é os clientes, né? Então, o administrativo se preocupou com os clientes, com as pessoas, com os nossos colaboradores, com as nossas pessoas. Então, acho que o belo de tudo que aconteceu, acho que sempre tem que olhar para esse lado, o belo que aconteceu
foi que a gente está com um propósito único. Então, acho que muitos projetos que não andavam, ou era por um ego, ou era por uma briga de um setor, ou era algo que precisava amadurecer, e tudo isso foi colocado para o terceiro, quarto plano. O plano maior foi realmente parar de pé, porque a gente via outros segmentos não parando de pé, né? Pô, a papelaria não parava de pé, a loja de brinquedo teve que se reinventar, e a gente estava aberto, né? Então a gente viu panelaço à noite, era panelaço para o bombeiro, panelaço para o enfermeiro, panelaço para o cara do supermercado. Faltou só um aplauso para a TI aí de ter colocado todo mundo de home office aí, né? Exatamente. Mas teve, viu? Então, assim, teve, mas não teve aplauso, pô. Enfim, né, Leite? Foram outras palavras de ordem, né? Mas a gente fez um papel importante também. Sim, não, muito importante. Está fazendo, né? Então, assim, eu vejo até, colocando a pergunta do Juventino, o back-office, ele não está mais lá. Não é mais aquele back-office administrativo, mas é o que eu vejo hoje. E pode ser uma visão um pouco romântica também, tá, Juventino? Pode ser que volte depois. Mas eu acredito nisso, eu acredito que isso proporcionou. Até para responder um pouquinho de como vai ser o nosso negócio depois. Os clientes estão reconhecendo, as empresas estão tomando boas atitudes. Umas estão tomando porque o marketing é bom e também não é nada de errado nisso, né? Fazer o marketing, aproveitar e não vejo nada de errado nisso. Mas as empresas estão se preocupando mesmo com a sociedade. Eu acho que essas vão ser mais vistas depois, né? Então, quando a gente fala como vai ser o varejo, eu não sei como vai ser o varejo. Só que a gente tem um norte, a gente acredita em alguns pontos e a gente vai perseguir esses pontos até achar novos pontos, né? Esse talvez seja o nosso grande desafio, pegando um gancho no que o Bauer está falando, seja de fato como é que já que a situação forçou a gente a botar o cliente no centro com o frio na barriga da startup e trabalhar do back-office ao front-office em prol disso, como é que a gente volta para o normal sem perder essa vibe? Né? Isso é um grande desafio. A gente volta para o normal, né? E assim, será que faz sentido voltar para o antigo? Será que faz sentido voltar para o antigo? Quando as coisas voltarem, a gente precisa manter esse sentimento do cliente no centro, todo mundo em favor do cliente, para não voltar aos silos antigos que a gente tinha. Quando as operações começarem a escalar todas de novo e voltar ao novo normal, talvez o que garanta a gente entender bem o que o cliente, como vai ser o novo normal, é a gente garantir essa capacidade de continuar com ele no centro mais do que nunca, porque eu acho que isso inevitavelmente todo mundo passou. De repente você estava vendo o cara lá do fiscal preocupado com a venda que estava acontecendo ali, flexibilizando coisas, a gente viveu isso assim, foi muito legal de ver. O cara do back-office fala assim, cara, daqui eu dou um jeito aqui nesse negócio, bota para funcionar, depois eu contorno aqui. Coisa que normalmente, não, peraí, precisamos acertar tudo aqui bonitinho, senão não pode. Outra vibe. Ninguém devolveu o caminhão porque não vinha pedido na nota, né? Vamos achar esse pedido. Deu problema no trânsito, vamos achar. De novo. A gente passou por isso, cara. A gente proibiu devoluções, por exemplo, porque teve loja que não comportava e devolvia, né? A gente combinou com as lojas que ninguém devolveria nada no momento que a gente precisava da mercadoria, né? Tiveram algumas ações também do Giga, cara, ações sociais, né? Que é o que você estava falando, o Bauer falou muito relacionado a pessoas, né? Ao lado humano da situação. O Giga tá com uma campanha, cara, bacana, legal pra caramba, que se você comprar qualquer produto e fizer uma doação, o Giga doa a mesma quantidade. Uma outra ação que a gente fez, cara, a gente pegou uma loja, uma loja da Barra Funda, que é ali no centro de São Paulo ali, a gente colocou das 7 às 10 da manhã um atendimento especial pro pessoal de saúde. Então, se o cara vai lá, ele se identifica, ele tem um caixa especial, ele tem um brinde, né, e foi uma ação que a gente começou, cara, foi realmente emocionante. Você começa a ver nos grupos de WhatsApp, as pessoas até se emocionam e choram, porque é uma situação que, assim, putz, você não imagina passar por aquilo, né, e as pessoas também, quando ela procura numa loja, que ela sabe que ela vai ter um atendimento diferenciado, e de fato ela teve, cara, aquilo lá é muito comovente, né? Aquilo lá como pessoa, né? Oi. Não, desculpa, pode ir, depois eu falo. Não, eu ia falar um pouquinho já do back-office que a gente falou, né? Então,
a gente tinha uma dificuldade muito grande de colocar uma ferramenta de colaboração para rodar de fato. Então, a gente estava com o Teams da Microsoft rodando há um tempo, mas, cara, ninguém estava usando, não era difícil, não subia os arquivos, não colaborava, reunião só presencial. Cara, foi uma quebra de paradigma. Então, hoje, o Teams é a nossa ferramenta, tanto de comunicação interna, como de reunião, de vídeo, para algum projeto, os documentos já estão no Teams. Isso ajudou a gente a transformar esse momento, né, fazendo esse papel dentro da TI, para colocar essas ferramentas para funcionar. A gente teve também a questão da VPN. Pô, a gente teve que aumentar a link, sai correndo, aumenta a link, contrata mais um. O Sonic, que é o nosso firewall, não tá dando conta, aloca mais um, coloca lá, faz escala. Poxa, cara, foi um trabalho e tivemos que alugar. Nós não permitimos que os colaboradores utilizassem a máquina própria, nós alugamos vários notebooks, disponibilizamos com as nossas ferramentas, né, de segurança, porque também tem um lado, né, não dá para você chegar e abrir as portas, abrir uma comunicação para dentro da tua organização, correndo um risco de aquilo lá entrar um ransomware ou alguma coisa do gênero e acabar com o teu negócio, né? Não dá para você correr esse risco. Então, tem que ser feito muito rápido, muito bem pensado, com uma dose de segurança aplicado, porque também, senão, a gente corre o risco na organização. Tem um outro projeto que a gente também já estava engatinhando e a gente vem há muito tempo tentando colocar, que é levar a nossa infraestrutura para a cloud. Cara, e o momento, assim, reforçou, porque, poxa, se eu tivesse em cloud, eu não teria que ter a VPN, eu não teria que aumentar a link, eu não teria que... já teria estruturado essa parte, já teria passado por isso. Então, isso ajudou até na aceleração. A gente agora está colocando, pisando forte no acelerador para colocar isso para voar. E também os nossos processos aí, falando, né, da venda de e-commerce, enfim, a gente teve uma demanda elevadíssima de saque, que nos fez repensar o nosso saque, não somente como pessoas, mas também como atendimento. Colocar chatbot, ter um robô atendendo alguma demanda. O cara quer saber quando o pedido dele vai ser entregue. Eu não preciso de uma interação humana para dar esse tipo de resposta, né? Acho que essa resposta a gente pode colocar através de chatbot, e a gente vai subir em breve aí o nosso chatbot, né? Até para ver, saber disponibilidade de produto, preço de um produto integrado com o nosso e-commerce, que hoje roda na plataforma da Oracle, OCC. É um desafio, são vários desafios que foram colocados aí para nós como TI, para suportar a demanda da companhia, e uma demanda nova, né? Esse novo mundo que todo mundo está falando que vai chegar para a gente aí. Arthur, você falou que acabou aí tendo vários, ainda tem, né, vários investimentos, vários projetos acontecendo. Você vê mudanças nesses teus projetos, não de cair ou alguma coisa disso, mas na forma de executá-los, na forma de trabalhar com essa mudança do Covid. Como é que você vê a nossa nova onda, né? Seja de projetos, seja de home office, de formas diferentes de trabalho? Porque, assim, querendo ou não, eu ainda vi muita gente, até um passado muito recente, com restrições com home office, com projetos remotos e por aí vai. Como é que você vê isso daqui para frente? A minha pergunta, Joventinho. Para o Marco, para todo mundo. Vamos lá, ô Marco, fala um pouco também, você está muito quieto aí. Você falou algumas coisas, né? Questão de home office, né? Cara, isso entra no fórceps, né? Isso, a questão, quando começou toda a parte de restrição de escritório e confinamento, o home office entrou via fórceps e tivemos que fazer com todo mundo. O Rodrigo falou bem, a primeira vez que você olha, vamos segurar a turma que está no grupo de risco. Beleza, então deixa essa turma de férias, deixa aí 15 dias de stand-by para descobrir o que vai fazer, só que ao mesmo tempo, no começo, o medo começou a existir, né? Então se tomou-se uma decisão, vamos para home office, e aí vem aquela correria, né? Tudo bem que a parte de infraestrutura foi mais tranquila, o Alexandre falou, a gente tinha passado por uma migração para a cloud, então foi fácil de
contratar tudo isso, porque era como serviço, então foi fácil de expandir, mas você muda todo um cenário, porque a pessoa tem computador em casa, não tem, tem um notebook, tem que deslocar um desktop para casa dela, tem que mudar o contrato de trabalho, porque depois que saiu todo mundo, vem o jurídico e fala assim, opa, mudou o contrato de trabalho. Fala, cara, mudou o contrato de trabalho? Então como é que é? Tem que voltar para lá, porque o cara tem que assinar um aditivo. Então, mas foi tudo muito rápido, né? O próprio Roberto falou, né? Todas as dificuldades ficaram fáceis de coexistir nesses momentos, né? Mas também de todo limão saiu uma limonada. A gente começou a descobrir outras coisas, né? O trabalho colaborativo muito mais presente, né? As ferramentas de colaboração sendo realmente utilizadas. Começamos a monitorar. Uma preocupação que a gente tinha era: será que essa turma está trabalhando? Então, começamos a monitorar a performance e o tempo logado. E aí a gente começou a descobrir que o cara estava entregando a mesma coisa que ele fazia, as atividades que ele tinha que fazer, em 30%, 40% a menos de tempo logado. Né? Isso chama uma atenção para a gente de falar assim, olha, em casa é mais produtivo, ou no escritório ele é menos produtivo por conta de todos os colegas que tem ali. Vários processos que a gente olhava para eles e falava assim, olha, cara, tem desperdício de tempo aqui, tem desperdício de material, começou a mudar, né? Áreas que você passava lá, que eram campeãs de impressão, hoje vivem sem papel nenhum. Então, essa mudança acaba te abrindo novas oportunidades, que eu acho que isso, quando voltar, muda também o cenário, né? Eu acredito que a gente vai voltar nesse novo modelo, né? Assim, mas né, que novo que vai ser esse, mas eu acho que a gente vai começar a questionar muito daquilo que a gente já servia antes, né? Já trabalhava antes. E uma outra coisa que você falou sobre projeto, especificamente, aí eu vou falar de projeto de tecnologia. A gente estava no meio de estava iniciando um projeto grande e já estava no meio de um outro. E esse projeto que a gente já estava no meio não dava para parar, então nós tivemos que readequar e como fazer isso com um fornecedor que está em outro estado, para que a gente não perdesse o prazo, porque o prazo é importante para a gente, e como trabalhar de forma remota sem perder produtividade, porque não dava para trazer mais para trabalhar dentro do escritório, porque toda a logística está dificultada, né? Não tem avião, não tem hotel, não tem nada. Então, a gente seguiu, e depois de 45 dias aí, a gente está com 2% de atraso, mas coisa que é fácil de recuperar, não foi um impacto tão grande. Agora, projeto novo, a gente segurou alguns projetos. Os projetos maiores e os menores, a gente teve que segurar, porque num primeiro momento que você precisa ter uma interação mais próxima, checar processo, construir um BBP, e isso precisa ser mais próximo, a gente preferiu dar uma segurada, deixar ver o que ia acontecer para retomar. Mas, de fato, a gente já está enxergando um cenário um pouco mais claro e a gente deve pisar no acelerador de novo, agora em maio ou em junho. Essa é a realidade nossa aí. Eu acredito que um modelo híbrido vai começar a ser testado, né, e ser colocado para funcionar daqui para frente. Não sei se de uma hora para outra todo mundo vai mudar para o remoto, mas eu acho que está abrindo uma porta, né, para isso acontecer. Na outra live se falou muito disso, né, e agora vocês vários comentários aqui também, que é em relação ao cloud, né, que eu acho que cloud era um certo medo de algumas empresas no Brasil, e agora está virando uma realidade, né, a facilidade, entre outras coisas. Como é que vocês veem isso? Eu penso que para a gente, né, a gente está falando de um movimento atípico, né? A gente está falando de um movimento atípico que forçou a gente a mudar a forma de trabalhar, e trabalhar com a cloud efetivamente muito mais rápido para você ter escala,
isso é indiscutível. Mas eu sempre penso assim que para a gente botar o pé no chão e nem muito ao mar, nem muito à terra também, né? A gente tem uma jornada muito grande. É notório que quem estava já avançado, com tecnologia avançada, com os modelos avançados, com o processo organizado, teve vantagem agora. Mas a gente tem que também deixar muito cuidado, porque não é para agora sair sem pensar, mudar o que tem e deixar vulnerável. O Alexandre colocou um negócio muito importante, né, que até me deu uma empolgação, mas ele comentou de colocar para trabalhar em home office com alguns cuidados da segurança. Então, assim, dá para você trabalhar sem a cloud. Ele é mais trabalhoso, é mais, enfim, é mais custo ou não, porque você vai virar um custo para a cloud. Ele é mais rápido de trabalhar. Tem RP na cloud hoje, tinha problema com fazer PN, tinha lugar que não ia. 80 pessoas para poder liberar VPN para colaborador e outros provedores que não liberavam, tinha esse papel também. Então, assim, é óbvio que mas tem que tomar cuidado. A gente conseguiu passar isso agora porque a gente estava preparado. A escala estava mais fácil, né? Por exemplo, eu também tive que aumentar link e contratar um link a mais. Então, a gente fez processos cirúrgicos para não comprometer a segurança, para não comprometer a disponibilidade. Mas toda essa jornada, acho que até você próprio vai poder dar uma visão de como migrar, mas a gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma coesão, porque de repente você coloca uma aplicação lá que ela não foi desenhada para cloud. E aí você vai ter problema, né? Você tem que ter um remote desktop lá para funcionar, e aí vai causar outros problemas. Então, depende da aplicação. Por exemplo, eu uso o Teams também lá, né? A parte de e-mail meu estava tudo tranquilo. Toda a parte de colaboração estava ok. O meu problema foi o RP. E mesmo se eu contratar uma cloud hoje, eu tenho que contratar cloud, tenho que contratar um servidor de aplicação e tenho que fazer um ajuste não tão salutar para a gente. Funciona. Eu vou ter novos problemas, né? Mas eu acredito que tenha que ter uma infraestrutura bacana, né? O RP está na cloud ou está on-premise, tendo uma infraestrutura bacana, tendo uma produção bacana, ok. Se o RP for feito já para cloud, ou enfim, né, que você consiga ter uma tecnologia mais moderna, faz sentido, mas eu acredito que o híbrido é melhor, depende do negócio da pessoa, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que ter cautela, né? Eu acho que quem conseguiu passar bem agora é porque estava seguro das ações que tomou, mesmo não estando em cloud, né? Mas assim, Rodrigo, quando eu falei, desculpa, quando eu te falei cloud, você não falou ERP específico, não, é tecnologia. Isso aí. No geral, porque quando a gente fala de colaboração, a colaboração ela fica difícil se a gente não está em cloud. Quando a gente está para o físico, ela se torna basicamente impossível. Exatamente. Né? E quando a gente está falando de algo que, ok, o nosso modelo de consumo ele vai mudar, o nosso modelo de home office talvez ele venha para ficar, nem que esteja parcial, né? Eu ouvi essa semana de alguns posts, né, reportagem, de gente que está reduzindo o tamanho do escritório, reduzindo a área, porque está vendo que o home office funciona muito bem. Companheiro, a gente está em vias de mudar, a gente está com um escritório com 2 pavimentos para inaugurar no próximo semestre. Imagina como está a nossa cabeça. Agora, a casa está pronta, a gente precisa colocar a parte da habitação, finalizar, né? Imagina como está a nossa cabeça agora nessa. Vai fazer esse é um fator que para a gente observou, assim, e tenho falado com muita gente, assim, a produtividade aumentou, né? Assim, acho que foi nítido o que a gente consegue fazer, talvez pelo nosso jeito latino, interrompe, entra na sala, fala, volta no dia a dia e tal. Se você conseguir estruturar uma agenda de trabalho, que esse talvez seja o maior desafio, para também não ficar perdendo muito tempo em mais reuniões inúteis, eu acho que isso trouxe uma produtividade muito grande de concentração. O desafio aqui, eu acho que
como é que você equilibra o lado humano aí, né? De manter a proximidade, manter, de novo, né? Se o nosso primeiro pilar que a gente estava falando aqui é gente, como é que um monte de gente espalhada, a gente está vendo, por exemplo, a equipe nossa de e-commerce, a gente acabou, né, tendo uma troca muito grande, todo mundo novo, puta, o pessoal estava fazendo a integração, entrou, foi todo mundo para casa, tem gente que nem se conhece fisicamente direito ainda, e está sendo um processo novo de integração, uma coisa assim que normalmente ali no tapa nas costas conhece um pouquinho. Então, eu acho que assim, tem um aumento de produtividade, e eu vejo uma linha muito forte, várias consultorias, principalmente de tecnologia, estão pensando já em reduzir o escritório, trabalho, acelerar o processo que já estava em andamento, mas eu acho que a gente vai ter um desafio de como é que no longo prazo isso se mantém, né? Imagina como é que a gente equilibra esse contato humano de novo com a tecnologia, a produtividade, porque ser saudável, daqui a pouco não tem um monte de gente aí se matando aí, louco dentro de casa aí, de cola. O processo criativo também, você precisa de gente próxima, né? Novas ideias, a forma de criação, ela também precisa da proximidade. Então, como chegar nesse modelo ideal, eu acho que a gente vai sofrer um bocado. E por falar em sofrer, o que vocês veem de dificuldade efetivamente daqui para frente? De resistência, talvez, de voltar a um modelo normal, o que vocês veem, ou o que hoje está tendo olha, isso piorou bastante, e algo que para frente também a gente espera que não vai voltar da mesma forma e que a gente precisaria trabalhar isso bem. Vocês veem alguma coisa nesse sentido? Olha, eu penso que para a equipe vai ter um híbrido, não vai ser tão radical, mas, por exemplo, as pessoas a empresa vai entender que ela pode trabalhar um dia em home office, se ela tem um compromisso de manhã, ela pode trabalhar a parte da tarde, puxar um pouquinho mais para a noite, mas entregar as tarefas, e largar, de repente, de um apego presencial, ou fazer das 8 às 18. Eu vejo que nós tínhamos esse apego muito forte, era muito enraizado. Você vê as pessoas lá, né, toda sentadinha, bonitinho, e por companhia. Enfim, por companhia. E hoje não tem outra opção. Ou colocava o pessoal em casa ou ia quebrar, não ia andar. Então, é igual, sei lá, uma comida que a gente não gosta ou acha que não gosta e alguém força você comer, pô, é gostoso, né? Então, assim, eu vejo que isso já foi. O que eu estou vendo agora na empresa é que tem muitas pessoas que, como a gente fala assim, a gente fala muito de omnichannel, multicanal, tal. E esquece que tudo na vida a gente pode ser multicanal. Eu posso trabalhar alguns dias na empresa, eu posso trabalhar alguns dias em home office, eu posso fazer uma viagem para um casamento, e o casamento é à noite, mas eu posso trabalhar a parte da manhã, de repente, para tirar alguma tarefa. Então, eu acho que a gente rompeu fronteiras. Eu acho que a gente rompeu fronteiras do relógio de ponto para dentro, do relógio de ponto para fora. Eu acho que isso é importante. O Marco Túlio falou de contrato de trabalho, né, Marco Túlio? A gente também teve que fazer uma grande correria aqui de alterar o contrato de trabalho de todo mundo, porque parou também no jurídico lá. E o que eu vi que é bom, que assim, que pode voltar e ser ruim, de que a gente seja muito formalista, ou sem apetite a risco, como o Roberto falou. A gente comece a pensar de novo como um grande dinossauro, um grande elefante lento. Porque hoje a gente está fazendo as coisas e o jurídico vai correr atrás. Inverter o papel. Antes acontecia alguma coisa, demoravam-se 6 meses planejando em grandes mesas e vinha 2 semanas para a gente executar. Inverteu a equação. A gente está executando e o pessoal lá está vendo se é jurídico ou não, se pode ou não, se não pode, alguém dá um jeito. E se não pode, mata o negócio ali, mas já foi testado. Então, o risco que eu vejo, é esse, da gente voltar a querer ser lento de novo. A gente voltar e querer ser... Não que as normas não tenham que ser cumpridas, eu acho que... Não falei isso, longe disso. Mas que a gente possa testar só depois de uma norma ter validada, porque o nosso segmento de varejo, ele sempre foi arriscado. Para você abrir uma unidade, se tem público ou não, vai abrir um condomínio, você pensa para frente. Então, eu acho que isso trouxe um pouco do espírito de empreendedor, espírito de supermercadista, que é muito forte em empresas familiares, né? A grande maioria que está nisso, voltou um pouquinho a ficar na essência. Então,
podemos até perder isso com o tempo, mas que não seja muito rápido, né? Eu acho que esse é o risco que eu temo. Hoje, você perguntar, Bauer, qual que você tem medo de enfrentar amanhã? De que volte a abrir e a gente fala, ufa, vamos agora fazer uma reunião, pedir pão de queijo, café, chá e alguns petisquinhos para ficar lá 2 horas para marcar a próxima reunião. Meu medo é esse. Eu vou te dizer, assim, meu medo, eu acho que o Bauer falou bem assim, para dentro da companhia. Meu medo está para fora da companhia. Né? A única coisa que a gente sabe é que o futuro é incerto. A gente, todas as previsões e todos os cenários que é apresentado, nenhum funcionou até agora. Então, a gente vai viver esse momento incerto e ser muito ágil para adequar todos eles. Uma coisa que eu tenho muito receio cara, será que a gente vai viver em ondas? Né? Porque hoje, por exemplo, Blumenau, se não me engano, abriu um shopping center lotado. Pô, legal, deve estar lotado, vendeu lá dentro, Paraná. Mas e aí, cara, será que daqui a 2, 3 semanas a gente vai ter que viver um momento de quarentena, lockdown, porque aumentou o número dos casos? E como que a gente vai viver essa vida em onda se ela acontecer? E um terceiro que me assusta é a questão da regulação, né? Nós falamos aí, tem vigilância sanitária, tem defesa civil, tem polícia, tem Ministério Público, tem Ministério Público do Trabalho, prefeito, cada um regulando de um jeito. E operacionalmente isso tem sido um trabalho grande. Procon pedindo mostrar nota e preço de venda para ver se você não está aplicando margem abusiva. Então, esse novo para a gente pode ser que operacionalmente dificulte muito o nosso trabalho também. Né? Então, é um ponto que eu queria trazer, ser um pouco de fora da companhia para a gente pensar nisso. Eu tenho uma preocupação, cara, assim, falando fora, né, como o Túlio falou, a gente vê um cenário obscuro aí para frente. A gente tem vivendo no nosso segmento alguns natais, essa euforia passou um pouco, mas a gente ainda está vendendo, tem batido meta, diferente de diversos outros segmentos, né, que estão estagnados, mas vai vir uma recessão, cara, isso é evidente, né, isso que vai acontecer, tem muito desemprego acontecendo, as pessoas estão perdendo suas rendas, né, alguns comércios que hoje estão fechados, e o Giga tem um grande público nisso, que é o dogueiro, que é o pasteleiro, que é um atacarejo, que é o modelo do Giga, e esses caras não estão comprando, né? Então, o que está fortalecendo o Giga é o consumidor final, mas a gente entende que até o consumidor final a gente vai passar aí por alguns momentos obscuros, e isso preocupa. As empresas que conseguirem se preparar neste momento para que quando chegar esse momento você já esteja mais pronto, tanto financeiramente preparado como de estrutura, né? Ou até tem empresas que eu acho que já estão enxugando suas estruturas, mesmo no ramo alimentício, né? Prevendo um movimento ou um cenário difícil que vai vir pela frente. Eu acho que as empresas têm que trabalhar nisso, e a gente tem pensado nisso, tem batido cabeça, como é que a gente vai passar por esse momento que vai vir aí, que é um momento que eu acredito um momento bem difícil para o Brasil, para o mundo em geral, para o Brasil, para a nossa economia, né? Bom, só para fechar, eu acho que a gente tem aí nitidamente que cuidar de 3 coisas que estão na nossa mão, né? Eu estava conversando com o pessoal da McKinsey, né? Assim, acho que uma é cuidar de gente, seja do seu cliente ou do colaborador, chave. Segundo ponto é o caixa, porque tem muita incerteza. Eu acho que é o máximo possível do que a gente, né? Onde a gente focar agora mais do que nunca. E um terceiro ponto, cuidar dos seus parceiros e fornecedores, principalmente os pequenos que dependem de vocês, são chave, né, e podem ser importantes. Eu acho que isso está na nossa mão e a gente tem que olhar com cuidado. Do outro lado, a gente tem desafios incertos e uma crise grande de confiança. Eu tenho confiança do consumidor em voltar ao modo de consumo, ir na loja, ir no shopping, se vai voltar ou não vai voltar.
Tem a confiança prevendo aí alguma coisa econômica que possa ser gasto ou não gasto, né? E eu acho que isso já vai ser um desafio por si só. E eu acho que aí no meio do caminho que eu volto no ponto que o Bauer reforçou aí, eu acho que a única coisa que vai fazer, que é um grande desafio para a gente se adaptar rápido, é manter essa vibe que a gente colocou agora no forceps para poder se adaptar, assim, cuidando do que está na nossa mão e mantendo um sentimento de adaptação aí, e todo mundo na vaga para poder se adaptar rápido, porque a gente não sabe exatamente ver como vai ser, só sabe que vai ter crise de confiança, tanto do consumidor de frequentar o ponto de venda, quanto do ponto de vista econômico, e pode ir voltar, sim, eu também acredito que possa ter vai de volta, depois volta, e a pior coisa que tem pode abrir, fecha, abre, fecha, volta, aí você começa a espalhar. Então, eu acho que esse mix aí, a gente tem que cuidar do que está na nossa mão, mas cuidando sempre do sentimento de como é que a gente mantém a cultura do adaptar rápido, porque eu acho que essa vai ser a única chave que a gente tem certeza para sair desse processo, se adaptando rápido, agora que voltou, se pega nos processos anteriores, né? Isso eu acho que é chave. Legal. Pessoal, a gente está completando aqui quase uma hora, né? Dá uma hora aqui da live, eu até passei um pouquinho aqui pelo programa que a gente teve lá no início. Queria que, igual a gente fez na última live, cada um fizesse uma pergunta para o grupo, de diferente, pode ser específica, pode ser genérica. Quer começar, Arthur? Foi assim? Sem combinar. Bom, então vamos lá, eu faço uma primeira aqui para todo mundo. Vamos lá, eu começo com uma aqui. Como vocês imaginam o segundo semestre? Nós temos datas importantes, daí o Robledo tem o Dia das Crianças, tem Natal, a gente tem alguns pedaços do país já retomando, né, fazendo uma abertura. A gente tem um planejamento de São Paulo agora, em maio, começar a flexibilizar. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês... A gente estava comentando agora, né, talvez o medo de abre e fecha, mas como é que vocês imaginam o consumo comparado com agora para o segundo semestre? Bom, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que existe uma grande mudança de comportamento, né? A gente já sabe que não vai ter feriado mais no final do ano, né? Acabou isso aqui, acho que os feriados para frente aqui no final do ano vão ser cancelados, me parece. Uma informação que eu tive aí por conta desse tempo que a gente parou. Eu vejo assim, eu acho que eu vejo muito comportamento. Há 40 dias atrás, se alguém entrasse de máscara em uma loja nossa do Pague Menos, todo mundo olhava estranhamente para aquela pessoa que entrou de máscara, né? Existia até uma certa repulsa, poxa, dava um mal-estar. Eu até fui na loja, né, no comecinho, entrou uma pessoa de máscara, me senti até mal com aquilo, né? Hoje está ao contrário, se você entra no Pague Menos hoje sem máscara, está sem máscara, o pessoal fica meio de olho assim, poxa, peraí, não vou chegar muito perto. Então eu vejo que as pessoas vão voltar a circular, tem que voltar a circular, é inevitável, a gente precisa disso, mas eu acredito que alguns hábitos vão ser com mais segurança, alguns hábitos têm que mudar. E eu vejo que as empresas têm que fomentar isso aí, que nem o Marco do shopping lá. Eu acho que as empresas que têm responsabilidade, elas vão fomentar até uma mudança de comportamento do público que frequenta, até para garantir que aquele ambiente continue saudável. A gente viu, teve um supermercado aí no interior, que eu não vou nem citar, que foi fechado, que teve foco de Covid lá, né? Foi fechado, enfim. Então eu vejo que as empresas que forem responsáveis vão ter o álcool em gel disponível, vão fornecer, de repente, ou vender uma máscara para o cliente entrar lá que ele não tenha, vai recomendar, vão implantar barreiras, né? Distanciamento de um balcão de atendimento, que seja. Então eu vejo que algumas medidas vão melhorar a confiança das pessoas para voltar a circular. Se as empresas não incentivarem isso, aí eu tenho um certo medo, como vocês colocaram. Pode ser que seja um abre e fecha aí, indefinido, sem a gente ter muita certeza. Mas se a gente tomar cuidado, passar na televisão interna, na rádio interna, no comunicado interno, e conscientizar os colaboradores que
que são a parte mais vulnerável disso, muita gente não tem acesso, muita gente não tem nem como comprar um material que seja, mas se as empresas forem responsáveis, até no intuito de se manterem abertas, aqui não estou falando de caridade, eu estou falando de sobrevivência. Então, eu acredito que se as empresas perceberem isso, a gente vai passar por isso sem grandes baixas. Baixas serão inevitáveis, isso não tem como, né? Ficando aberto, ficando fechado, a gente vai ter baixa. Mas eu vejo que se as empresas mudarem o mindset, começarem a tratar aquilo como tem que ser tratado, eu acredito que a gente vai ter um bom segundo semestre. Né? Acredito que vai voltar. Eu tenho fé que vai voltar. Mas se a gente não cuidar e achar que acabou, que o carnaval acabou e a gente começa só a Covid, teremos sérios problemas. Aí por isso que eu falo que depende da gente interno, de dentro para fora. Né? As pessoas têm que catequizar, eu acho que o público dela para que isso não aconteça. É difícil, Pode ser uma visão muito romântica? Pode, mas, enfim, é o que eu imagino. Só na conversa, assim, eu tenho eu vou pegar um gancho para fazer essa pergunta, né? O BAL acredita num segundo semestre importante, num segundo semestre de recuperação, né? Até aí já responde um monte de questionamento da gente achar que daqui para frente pode ser que toda a demanda que foi boa para a gente nos outros meses tenha aí um rebote ruim, né? Agora, o que eu fico imaginando é assim, será que o impulso dessa retomada nossa, né? Vamos pensar que a gente deu um passo para trás aí só para tomar um impulso para vir um segundo semestre melhor. Isso vai ser alavancado pelo governo ou isso vai ser alavancado pelos empresários? Nós vamos esperar o governo entregar um monte de dinheiro barato para a gente começar a andar, ou o empresariado que já mudou muito, já mudaram muito as ações e as relações com a comunidade, são eles que vão impulsionar esse mercado para frente. Excelente. Eu acho que a gente vai viver um híbrido disso daí, porque, assim, entendendo o que está acontecendo no nosso país, a dificuldade que a gente tem de sincronização em todas as esferas para caminhar conjunto, parte deve vir alguma coisa, né? A gente tem dificuldade de fazer até o dinheiro chegar na ponta, né? Quando o dinheiro sai lá do governo federal. Então, eu acho que tem uma grande responsabilidade aí da iniciativa privada, principalmente, de ajudar esse negócio a acontecer, a sincronizar, a se organizar, a combinar, a pressionar. A gente está envolvido, por exemplo, com shopping, com IDV, com um monte de gente se organizando, tentando ajudar, tentando ver o que dá para fazer, porque com certeza só de um lado não vai vir. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade gigantesca aí de ajudar a movimentar aí, todo mundo se mobilizar. Muita coisa a gente já sabe que andou só porque o varejo se uniu em muitas coisas, né, para saírem algumas coisas no período recente, e eu acho que vai ser a tônica nos próximos meses para a gente ter sucesso. E eu acho que vai ser um ano, talvez, assim, para a gente, né, que a gente sofreu um impacto muito grande, vai ser um ano de, talvez, um segundo semestre de adaptação e entendimento. Eu acho que vai ser, dificilmente a gente vai conseguir reverter o que aconteceu esse ano, mas eu acho que a gente tem que correr agora para se estruturar para a volta o máximo que a gente conseguir dentro do que a gente tem visibilidade, e vai ser um segundo semestre de ler e se adaptar e se preparar para um próximo ano que já começa diferente. Eu acho que vai ser um segundo semestre muito de adaptação, até a gente enxergar como é que vai ser o novo normal. Eu vou na tua linha, viu, Robledo? Eu acho que um segundo semestre, eu estou falando da economia como um todo, não vou falar só do nosso segmento alimentício, mas analisando um segmento como um todo, a gente imagina que mesmo pela força dos empresários, o governo tentando apoiar de alguma maneira, apesar de que é o que você falou, o dinheiro sai de lá e muitas vezes nem chega na ponta, né? Mas enfim, não quero nem falar de política, que a gente vai entrar em outra seara aqui, mas falando desse modelo, cara, o segundo semestre é isso, é tentar se adaptar, as empresas tentando, muitas delas num segmento que teve parado, retornar e voltar a sobreviver, né?
muitos restaurantes que estão fechados, enfim, outros segmentos, né, papelaria, são empresas que vão tentar aí batalhar para sobreviver. Então, eu acho que esse ano realmente é um ano que vai ser um segundo semestre inferior ao segundo semestre, essa é a minha opinião, e que se preparar realmente para 2021, cara, porque 2020 é aguardado realmente uma recessão, não só Brasil, mas uma recessão mundial, né, falando do que está acontecendo com o mundo, e é difícil, né, você recuperar um primeiro semestre onde tudo parou, só tem venda de alguns segmentos, né, drogaria, alimentos, enfim, o resto basicamente parado. É difícil imaginar que uma recuperação no segundo semestre vai compensar a perda do primeiro. Eu não acredito nisso, acredito que vai ter uma baixa grande, né, na economia. Eu não sei se eu estou sendo tão pessimista, mas ou talvez mais próximo da realidade, né? Não quero ser tão otimista, mas se for melhor que isso, ótimo, bom para o Brasil, bom para a gente que está aqui também trabalhando, pensando nas nossas famílias, pensando na comunidade, na sociedade, né, porque a gente tem um papel importante, né, não só como profissional, trabalhando nesse setor, né, que hoje é o setor que eu trabalho, que é de alimento, mas a gente tem um trabalho importante social, né, de manter abastecendo as lojas, né, no nosso papel é manter todos os sistemas funcionando, todos os legados, né, para que isso mantenha uma operação em pé, mantenha a empresa falando, a empresa funcionando, né, eu acho que é isso. Então, eu acho que um segundo semestre é ainda duro, difícil, onde as pessoas vão estar se preparando, pessoas e empresas, né, vão estar se preparando para um 2021. Para quem está desempregado e perdeu o seu emprego ainda neste momento, é difícil, né? Então, por isso que eu acredito ainda mais que vai ser difícil. As pessoas vão procurar recolocação em alguns segmentos que não estão apostando, não estão investindo. Então, as pessoas que estão paradas têm que também se reinventar nesse momento, buscando algumas outras alternativas de manter uma renda, né? Então, eu acho que é isso. Quem é o próximo da pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para o Robledo, posso? Robledo, você falou aí de alguns canais aí de e-commerce, de Rappi, de WhatsApp, imaginando que a economia volte a abrir, mesmo assim, eu acredito que você vai continuar pisando fundo aí na venda através do canal digital. O que mais vocês têm pensado, o que mais vocês têm elaborado para tentar fomentar este canal digital? Eu sei que vocês estão com a Rappi também forte, né? Eu entendo aí. A gente também está com a Rappi está muito forte no nosso negócio. Mas eu queria saber de você aí como é que você está preparando para que esse momento digital aí você consiga fazer as coisas acontecer, manter o legado, manter a loja, mas acelerando e pisando fundo no digital. Como é que você está pensando fazer isso? Eu acho que assim, é consenso de que a gente vai ter que não vai voltar atrás, muito pelo contrário. Isso criou inclusive canais direto com a loja que estão sendo super saudáveis, né? O WhatsApp é um exemplo, a gente está trabalhando com o Rappi, com Delivery Center de shopping, estamos iniciando um trabalho com James e tal. Eu acho que você vai estar em muitos lugares, mas também acho que no ponto de vista de ecossistema também vai estar abrindo muita porta para a gente estar com você. Então a gente está acelerando o marketplace, né? A gente está se posicionando como marketplace especialista, não é nossa vibe querer concorrer com o marketplace generalista, que está bem estabelecido, que a gente já tem os 4 bigs aí, mas a gente está trazendo os sellers para complementar o nosso portfólio, né? A gente aumentou tanto o nosso portfólio, mas está aumentando através de sellers junto. A gente está disponibilizando um programa de afiliados para que tenha mais gente representando a gente está no social selling direta e indiretamente. Então, eu acho que é um mix de olhar mais assim, né, em termos de ecossistema, inclusive, como é que você conecta com parceiros externos aí. Né? A gente está em alguns lugares, outros caras vão estar junto com a gente, uma hora a gente vai estar fazendo parte do ecossistema aqui, outra hora a gente é o ecossistema que alguém faz parte. Acho que essa tendência tende a criar uma plataforma onde o físico é uma parte integrante, né?
cada vez mais integrada nesse ecossistema. Uma coisa que está discutindo agora, falou assim, putz, e agora? A gente está tendo, o cara está atendendo, né, o Pickup in Store, está atendendo o Ship from Store, está atendendo o WhatsApp, está atendendo o Rappi, está atendendo os pedidos que chegam pelo marketplace do shopping. E a hora que voltar mais a operação de chão de loja ali, como é que isso vai conviver ali dentro? Então a gente tem que harmonizar. Antes ficava tudo, né, num canal digital, agora já começou a integrar e a loja começou a ser uma coisa só. Então, e a gente acha que isso não tem volta, assim, vai acelerar e a gente vai ter que trazer parceiro junto para jogar. Legal. Talvez as papelarias, que são hoje, por exemplo, papelaria é um negócio super importante escolar, num segundo momento as pequenas papelarias estejam com a gente dentro de completar um segmento para ajudar, que a gente não sempre vai querer fazer tudo, né? Como... Legal. Bacana. Mais alguém? Uma pergunta? Então, eu vou finalizar com uma última, não sei quem responde. Legal, eu ouvi muito também a gente falando de pessoas desconectadas, foco em pessoas, né? E como preparar esse time? Como preparar essas pessoas? Como preparar a equipe, estando tão descentralizado assim? Porque a gente tem um problema no Brasil, eu tenho um problema de qualificação. Se você abre hoje vaga para poder contratar pessoa qualificada e formação, é muito difícil. Como é que vocês veem isso daqui para frente, né? Ainda mais esse modelo ficando focado mais em pessoas, a gente precisando mais dessas pessoas e, ao mesmo tempo, aumentando essa distância? Vamos abrir uma live? A gente está com um projeto exatamente nesse... a gente está com um projeto exatamente nesse sentido, e isso acelerou mais ainda, porque assim, uma coisa que é fato é que um pouco do preconceito do EAD, do treinamento à distância, isso cai, mas eu acho que isso só não resolve o problema. Eu acho que tem que mudar a forma de treinamento, né? Então, assim, como é que a gente implanta mais um mindset de diretrizes e menos de ensinar o by the book? Como é que a gente cria replicadores locais que podem ser preparados para replicar isso até chegar na ponta? E o varejo tem muito disso, né? Como é que a gente muda assim, porque a tecnologia talvez seja a parte mais com tudo que já tem e um pouco da queda do preconceito, mas eu acho que a didática e a dinâmica vai ter que mudar. Vai ser muito mais um negócio de você dar diretrizes e muito mais um sentimento de adaptação. Estava lendo um case do McDonald's há pouco tempo atrás, que eles estavam mandando isso, que sempre foi um treinamento por script, e hoje, com tanta variação de atendimento, você tem que mudar um pouco a maneira do treinamento. Eu acho que isso vai vir na veia. Replicadores, local, porque não vai dar mais para ir, põe todo mundo na sala e treina. Então, eu acho que vai ser um híbrido dessas duas coisas aí, para a gente evoluir nessa maneira de evoluir na preparação do time, seja o time de ponta de varejo. Eu acho que o time de back-office, ou o time que tem mais acesso à informação, normalmente se desenvolve melhor, e acho que com uma mecânica diferente de trabalhar, como foi essa que a gente trabalhou nos últimos meses, eu acho que isso tende a fazer as pessoas se evoluírem, buscar conhecimento e se adaptar conforme a necessidade. A gente sabe que quando vai para o chão de fábrica é diferente, né? No piso ali, eu acho que essa metodologia de descer e manter o conhecimento lá na ponta ainda tem bons desafios para serem explorados. Parte de ter ferramenta, parte para mim é método e mindset, minha opinião. A gente está discutindo como é que a gente transforma, por exemplo, os nossos gerentes regionais e de loja em coaches como um atributo novo da função, além do cara ir lá ver se está tudo certo, mas é mais que isso, né? Como é que você prepara o cara? Por exemplo, eu tenho lá um cara que tem que ter um treinamento em brinquedo, saber explicar. E agora? Como é que vai ser? Né? Vamos voltar para o método antigo? De certeza que não. A gente tem que avançar e achar esse híbrido. Guilherme, olha, sinceramente, a minha resposta para você, não sei, nós não chegamos nisso ainda. Eu acho que esse último período nós passamos muito mais focados em como seguir atendendo o público nosso e como garantir a segurança do time nosso que está na ponta, né? Porque como o movimento nosso não caiu, pelo contrário, aumentou, o medo nas lojas também aumentaram. Então, assim, todo o nosso esforço de
de RH foi para criar esse conforto para esse time que ainda está na ponta. Mas, de novo, né, voltando naquele cenário que a gente não sabe o que é, só ter certeza da incerteza, a gente vai tratar isso um pouco mais para frente para ver que impacto que realmente vai estar gerando nessa formação de time, nesse distanciamento, mas ao mesmo tempo uma necessidade de ser muito ágil para reagir a esse cenário novo, né? Mas a resposta para você de cara, assim, eu ainda não sei, não. Boa. Pessoal, mais alguma coisa? Alguém gostaria de comentar mais algo, mais alguma pergunta? Eu, assim, por mim, eu ficaria aqui enchendo o saco de vocês e fazendo pergunta mais algumas horas, mas não quero abusar. Queria agradecer a todos. Marco... Se a gente ainda pudesse receber aqui em casa ainda um prato, que eu sei que você é um grande chefe de cozinha aqui, a gente continuaria aqui mais umas 3 horas. Né? Boa! Ó, eu vou... Uma coisa que eu já prometi pro grupo antes, e isso está estendido para vocês, eu prometi um jantar no final da Covid, né, dessa turma inteira que participou das lives, de se reunir, todo mundo tá junto, e eu prometo um jantar para a galera. Fica tranquilo. Tá bom. Pode cobrar. Tem que falar para ele, cara. Prometeu jantar pro gordinho, tá fudido, cara. Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero ter sido um bom moderador com vocês. Teve muito assunto muito interessante, de verdade. Eu reconheço e admiro o trabalho de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade e contem comigo sempre que precisarem. Quarta-feira da semana que vem tem de novo, 19 horas, mais 4 novas pessoas de C-level de tecnologia, né? Como quando eu fiz o convite para vocês, a ideia não era de falar de nenhuma tecnologia específica, não era de vender nada, de fazer, não, é um bate-papo. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa se unir, né? A gente precisa trocar experiência, a gente precisa trocar o que está dando certo, o que está dando errado entre nós, e muitas das vezes a gente cria uma barreira muito grande, desnecessária para isso, tá? Então, gente, muito obrigado. Quando sempre que precisarem, quiserem participar, e o jantar pode cobrar, voltando, a gente podendo voltar da Covid, tá confirmado, por minha conta. Maravilha. Eu que agradeço o convite aí também, né? Eu acho que pensar na gente como experiência, né? Para a gente dividir os nossos desafios, falar do que a gente tem sentido, do que a gente tem passado. Eu acho que é importante dividir com outras pessoas, porque muitas vezes nós somos questionados por que o pedido não chegou, por que o e-commerce isso, por que aquilo. São muitas críticas, mas existe um trabalho pesado, pessoas envolvidas, processos, sistemas, que muitas vezes as pessoas desconhecem, apenas a crítica, né? Recebemos alguns poucos elogios, não estou pedindo elogio, mas eu acho que é um canal importante para a gente falar os desafios que a gente tem e como a gente está pensando em vencê-los. Concordo com o Alê. Eu acho que é muito importante isso. E assim, né, Lê, a gente é de TI, né, cara? Robledo, Marco Túlio, marketing, ia conseguir fazer muito bem, demonstrar tudo isso em PowerPoint mais bonitinho, né? Mas eu acho que a gente tem a capacidade de fazer. Eu acho que o erro agora é não fazer nada. Qualquer atitude que você toma agora mesmo errando, fail fast e toca o barco. Eu acho que o problema agora de qualquer empresa, de qualquer profissional, é não fazer nada, não compartilhar. Esse tipo de movimento, agradeço o Guilherme, é até bom para a nossa saúde mental também, porque é um ponto importante quando você está em home office, você se foca muito no trabalho e acaba não olhando muito para o lado. Então, isso também é bom, a gente conversar um pouquinho, a gente bater um papo, ver que não está sozinho no mundo, que as dores são iguais, né? Poder ajudar os outros colegas que estão assistindo a live, né? E com certeza as perguntas também depois vão nos ajudar também.
Eu acho que o propósito nosso é ser uma pessoa melhor, né? Para poder transformar. O Roberto falou a questão de coaching aí, né? Do pessoal lá tal, é bacana. Tenho um problema com isso também, né? Questão de todo mundo quer ser coach, e ficou meio complicada a situação, mas eu acho que a gente tem que cuidar bem das pessoas. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Nosso aqui é cuidar bem das pessoas. O time vai trabalhar melhor se a gente cuidar bem, né? Se a gente se importar verdadeiramente, né? Eu acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade e aberto para as próximas aí. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Olha, coloca no pano de fundo aí, ó, para toda live que você entrar ou conversa, coloca aí. Lembre-se, nós cuidamos da VPN, do time e e-commerce. Ar-condicionado não. Ar-condicionado não. Do ar não. Máquina de café sim. Máquina de café sim, é nossa. Ar-condicionado não, Não esqueça do chamado. Máquina de café tá lá nos Avix, lá monitorado. Parou a máquina, a gente vai resolver. Valeu, galera. Prazer aí estar com vocês aí. Legal, gente. Um abraço aí. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Foi muito bom esse momento aí de compartilhar toda essa discussão, muito mais do que experiências, vivências aí. E eu espero que a gente faça uma outra live daqui a uns 6 meses e fazer uma análise do que nós fizemos, e tomara que a gente tenha errado muita coisa, e com certeza não tenha errado muita coisa de tudo que a gente preveu, né? Fez desse momento. Enfim, cara, foi muito bom, obrigado. O jantar aí tá de pé, eu acho que você vai dever para muita gente, porque tem aqui te cobrando, é extensivo aos participantes, né? Então, enfim, vamos viver cada momento desse aí. Né? A Fernanda, da última live, ela cobrou o seguinte, para quando acabar, né, da gente fazer uma com todo mundo, né, mas fazendo um modelo happy hour, né, mandar fazer um happy hour e fazer um wrap-up do que aconteceu, e aí a gente mudou. Falei, não vamos fazer live, não. Da última a gente faz um jantar, fica tranquilo, põe todo mundo e a gente abre a mesma discussão, mas tomando um vinho, comendo. Só vou fazer eu já abri um card aqui para você no planner, aqui tem um card aberto no seu nome aqui para você eu até vou fazer uma sugestão. A gente falou de transformação digital, tal. Por que raios você vai esperar acabar? Você devia já cozinhar, mandar uma quentinha via rápido para cada um, já para resolver o problema. O programa está demorando 10 dias. Está demorando 10 dias, não vai dar certo. Não, mas aí você tem que fazer antes, né? Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Grande abraço. Valeu, tchau. Tchau.